Já de volta aqui para falar de um assunto importante. Atenção, porque pode interessar a você aí. Uma decisão do STJ negou recursos apresentados por 2 planos de saúde em ações relacionadas à negativa de cobertura de tratamentos médicos. Sobre o assunto a gente vai falar agora com o Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito médico. Que casos são esses, Juliano? Veja, são 2 casos bem interessantes. O primeiro deles, Thaís, versa sobre uma negativa que houve de cobertura de tratamento, de assistência, na realidade, alegando que essa paciente ainda estaria em período de carência. Ou seja, o que é que ela teve? Ela teve uma complicação renal grave, buscou um serviço de emergência por meio do plano, e o plano disse que não faria cobertura, porque ela ainda estaria em período de carência. Esse foi um dos casos. O segundo caso, ele trata de uma dispensação de medicamento, ou seja, uma cobertura de tratamento medicamentoso por parte do plano, que não tinha, à época, cobertura pela Anvisa, registro na Anvisa. E o próprio STJ trouxe um tema recentemente, dizendo que os planos não são obrigados, em regra, a cobrir tratamentos medicamentosos que não tenham registro na Anvisa. Então, o plano utilizou-se dessa decisão para pleitear o ressarcimento desse tratamento, que foi, à época, vale destacar, coberto por decisão judicial, e o STJ entendeu de forma muito sóbria, eu diria muito equilibrada, de que não há como você pedir o consumidor para lhe reembolsar se, quando da cobertura, quem determinou isto foi o Poder Judiciário analisando a necessidade naquele período e naquele caso concreto. E o valor é elevado, R$400 mil. Quase R$400 mil, mais de R$390 mil. Então, ou seja, é impraticável, naturalmente. Porque há inúmeros casos de pessoas que entram na justiça para exigir do plano de saúde a cobertura de medicamentos que são aprovados pela FDA, por exemplo, mas não aqui na Anvisa, que só são administrados nos Estados Unidos e que são apontados como a única opção de tratamento para aquela pessoa sobreviver e conseguir ter uma qualidade de vida. Nem nesses casos é possível ter uma decisão favorável? Aí veja, nesse tipo de caso, Thaís, a gente entra até nas questões relacionadas com doenças raras, por exemplo. Essa é uma das exceções. Vale lembrar aqui que o próprio STF, e aí não mais o STJ, o próprio STF mudou os critérios para a dispensação de medicamentos não registrados na Anvisa. A doença rara ela é muito excepcional, né? Então, assim, até dificuldade de realização de estudos científicos é difícil, porque o N de pacientes, o número de pacientes num país como um todo é muito pequeno de algumas patologias. Então, nesse caso, entra-se numa exceção. O que é que se exige? Alguns requisitos. Não tem registro na Anvisa, mas você tem evidência científica respaldada, você tem registros como em agências renomadas como a FDA e a agência europeia também, são 2 agências que direcionam aí o mundo todo, né, são muito rigorosas, muito criteriosas. Então, quando existe esse registro, você tem um respaldo para, excepcionalmente, fazer a cobertura fora do registro da Anvisa, porque esses critérios suprem, vamos dizer assim. Então, essa é a decisão hoje que nós temos no país. Se não houver isto e não houver também o registro da Anvisa, aí de fato fica mais difícil do paciente ter acesso aos medicamentos hoje. Outro tema que você trouxe tem a ver com a questão da carência. Acredito que há uma dúvida também em relação às pessoas, principalmente para o caso em tela, uma paciente que durante essa carência teve uma situação grave de saúde e teve que recorrer à justiça. A justiça compreendeu essa necessidade. O que é que fica respaldado a partir dessa decisão? Ótimo, interessantíssimo para a gente esclarecer de forma direta quem nos assiste. Veja só, Marcos. Urgência e emergência. Isso é regra clara da ANS e da Lei 9656 que regulamenta esse mercado. Urgência e emergência são 24 horas o período de carência. Não existe carência de urgência e emergência. Então, você contratou o plano de saúde hoje, passou o período de 24 horas, se você tem uma intercorrência, e naturalmente a paciente não teria como prever que ela teria uma complicação grave renal que a levaria a uma urgência e, consequentemente, a necessidade de assistência. E o plano se utiliza muito, infelizmente isso é reiterado essa prática, no sentido das pessoas buscarem o plano alegar que você está no período de carência. Não está, porque urgência e emergência não se enquadra nisso. Mesmo nos casos de doença pré-existente, que aí sim nós temos um período de carência bastante alongado, de 24 meses, para aquela patologia que o consumidor já tem ciência no momento da contratação. Mesmo nesses casos, se você tiver uma intercorrência ocasionada, mesmo que por conta dessa doença, mas é outro contexto que traz, o plano tem que assistir, não existe carência. E, infelizmente, as operadoras se utilizam desse tipo de argumento
E o consumidor, se ele não buscar ajuda, como foi o caso dessa paciente, buscar ajuda e recorrer ao Poder Judiciário, ela simplesmente não teria a sua assistência. Então é importantíssimo, eu diria, que as pessoas fiquem atentas a essas informações e utilizem o canal, especialmente da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, ela fiscaliza essas operadoras. É preciso que o consumidor tenha o hábito de utilizar essa ferramenta. Para quê? Para que a informação chegue até a agência. Não há como o corpo de funcionários da agência, num país como o nosso, né, de dimensões continentais, ter acesso a todo tipo de informação. Ou o consumidor tem o hábito de repassar essa informação, ou a agência muitas vezes não sabe. Se ela souber, a operadora pode até sofrer sanções administrativas pela própria agência. De maneira geral, como é que você tem visto o posicionamento do judiciário em relação às decisões que vem sendo aí, que vem saindo a respeito da negativa de cobertura de tratamentos? Olha, eu diria também de dispensação de medicamentos. Isso, eu diria que busca-se um equilíbrio, né? De fato, a judicialização da saúde, ou seja, o número de processos que só crescem ano a ano, chama atenção, né? Então, está se buscando uma ferramenta, um meio de buscar um equilíbrio. Não há como cobrir tudo sem qualquer tipo de filtro, mas também não há como desassistir, como muitas vezes as operadoras buscam. Como eu digo, as próprias operadoras não cumprem seu papel social. Lá na ponta, vale lembrar sempre, ela cumpre um serviço público. A saúde é direito de todo brasileiro contido na Constituição Federal. Então não há como tentar se eximir de responsabilidade. O ônus da atividade é da operadora, é do empresário, é de quem busca atuar nesse meio. Então, se a operadora está atuando, ela tem que cumprir o seu papel. Há uma tendência de reformulação dos planos de saúde? É o que se busca dos hoje. Os moldes, né, que nós temos hoje para outros moldes. Com a ótica do consumidor, muito raro isso. Esse debate é muito romântico, inclusive, porque ele, na verdade, a gente está falando de uma empresa que quer lucro e mais lucro, né? A carência que ele tanto faz menção aqui, e que é resgatando a fala das operadoras, é exatamente para que eles ganhem dinheiro até poder, supostamente, lhe dar a condição de ser tratado. Então, quer dizer, o princípio é o lucro desde o início. Né? Isso. Mesmo das cooperativas, né? Porque cooperativa, em tese, deveria não tem fins lucrativos. Tese. Mas mesmo estas atuam com esse fim. Hoje nós temos pedido de registro, para você ter ideia, na ANS, de planos que só têm direito a consulta, coisa muito básica. Não tem internação, não tem... Então, ou seja, eles estão buscando modelos que supram a necessidade da ótica da gestão para flexibilizar, vamos dizer assim, o cardápio de opções para os consumidores. Mas nunca pode se perder de vista a essência, né, desse tipo de serviço, que é prestar assistência à saúde. Então não se pode, em hipótese alguma, negar esse direito claro e expresso na legislação. Então, por isso, é importante que as pessoas realmente busquem ajuda, busquem o Poder Judiciário, que, via de regra, 99% das vezes resguarda o direito dos consumidores, que têm, sim, direito de ter acesso ao tratamento, especialmente os previstos, como é o caso de urgência e emergência, como nós mencionamos aqui. Mas aí eles surgiram para completar o que o SUS não garante e é previsto na Constituição. E agora, obviamente, por conta da força que adquiriram, né, tem esses embates também com o próprio Judiciário. Felizmente, a Justiça tem ficado ao lado do consumidor, mas eles continuam ali, claro, é uma batalha jurídica, Juliano. A última década, né, o que aumentou aí de recurso é impressionante. E há os casos em que dá errado. Infelizmente, o paciente morre durante o processo, não vê nem o resultado final, o que é muito triste. Esse assunto não se esgota aqui, né? São muitas pautas dentro de um tema só que merece outras discussões. Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos.